Fala pessoal da região sudeste do Brasil que acompanha o canal da Climar Meteorologia. No vídeo de hoje eu trago a previsão do tempo completa para toda a semana. Bom pessoal, durante a tarde deste domingo teremos algumas instabilidades isoladas atuando sobre parte do norte do interior de São Paulo, também do interior e norte de Minas Gerais. Essas instabilidades devem ocasionar pancadas de chuvas de forma moderada, trazendo até um risco de trovoadas, porém são de forma bem isolada. O leste mineiro tem tempo firme, também grande parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também grande parte do estado de São Paulo. Já durante a madrugada da segunda-feira, tempo firme em parte de Minas Gerais, sul mineiro, norte de São Paulo com condições de chuva fraca, no interior de São Paulo tempo firme também no Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo. Já durante o período da manhã da segunda-feira, só aparece entre algumas nuvens em toda a região sudeste. Durante a tarde de segunda-feira, as instabilidades retornam de forma isolada para a parte do leste de São Paulo, ali norte, também interior de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro com condições de chuva moderada, risco de trovoadas isoladas nestas áreas, então requer bastante atenção. Mais para o norte de Minas, leste de Minas, norte do Rio de Janeiro, grande parte do estado do Espírito Santo, nestas áreas temos predomínio de tempo firme. Já no final da segunda-feira, começo da madrugada da terça-feira, o tempo firme deve predominar em todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte do estado de São Paulo também deve ter tempo firme ao longo do período da madrugada de terça-feira. Porém, no sul, região central de São Paulo, algumas instabilidades devem provocar algumas chuvas isoladas durante a madrugada. Durante o amanhecer de terça-feira, só aparece em grande parte de São Paulo, todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Parte do interior de São Paulo começa a manhã de terça-feira com bastante nebulosidade e há condições de garoa. Já durante a tarde, instabilidades isoladas devem provocar pancadas de chuva em grande parte do estado de São Paulo, muita estabilidade também principalmente entre o leste, nordeste, sul de Minas, grande parte do Rio de Janeiro, nestas áreas aí havendo até a condição de chuva moderada, não descartando risco de temporais isolados. Parte do oeste de Minas a gente tem apenas algumas pancadas de chuva fraca e rápida. No norte mineiro, grande parte do Espírito Santo, predomínio de sol, tempo firme ao longo de toda a tarde de terça-feira. Agora até o final da terça-feira a gente tem ainda bastante instabilidade espalhada sobre parte do estado de São Paulo, também o sul de Minas, condições nestas áreas é para chuva moderada, risco de temporais isolados, não descartando ocorrência de chuva moderada e também a ocorrência de algumas eventuais rajadas de vento. Interior de São Paulo com tempo um pouco mais firme, porém também podendo ter alguma pancada de chuva rápida e bem isolada. Boa parte de Minas Gerais com tempo firme, Rio de Janeiro, Espírito Santo também devem finalizar a terça-feira com tempo firme. Durante a madrugada de quarta-feira, tempo firme na maioria das áreas da região sudeste, no interior de São Paulo com algumas instabilidades devem provocar algumas pancadas de chuva. Manhã de quarta-feira, com sol aparecendo em toda a região sudeste, interior de São Paulo, sol aparece entre nuvens. Tarde de quarta-feira, chuva moderada com raios, trovoadas, não descartando probabilidade de granizo, rajadas de vento entre fraca e moderada intensidade, devem ocorrer em praticamente em toda a região sudeste do Brasil, apenas parte do interior de São Paulo, do norte de Minas e também do Espírito Santo, que ficam fora desta rota de chuva e temporais. Já no final da quarta-feira, as instabilidades seguem espalhadas, aí sim já atingindo aí praticamente toda a região sudeste. Segue o aviso de chuva moderada, raios, trovoadas, condições de rajadas de vento entre fraca e moderada intensidade, então bastante atenção. A madrugada de quinta-feira ela será marcada por tempo bastante instável em parte do norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo. Nestas áreas havendo aí condições de chuva fraca, porém diminuindo o risco de temporais. Mais para o interior de São Paulo, tempo firme durante a quinta-feira, 15 de fevereiro. Manhã de quinta-feira, o sol aparece em grande parte de São Paulo, boa parte do interior de Minas, leste de São Paulo com condições de chuva fraca, norte mineiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
condições para chuva moderada, não descartando temporais de forma isolada, então requer bastante atenção. Já durante a tarde de quinta-feira, a gente tem muita instabilidade espalhada entre o estado de São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro. Nestas áreas também havendo condições de chuva moderada, com raios, trovoadas, não descartando eventuais rajadas de vento e também a possibilidade até para ocorrência até de granizo isolado, então muita atenção. Porém, no Espírito Santo, a gente tem a presença do sol entre poucas nuvens durante a tarde de quinta-feira. Até o final da quinta-feira, começo da madrugada da sexta-feira, 16 de fevereiro, as instabilidades seguem entre parte do norte de São Paulo, oeste de Minas, norte mineiro, parte do oeste do Rio de Janeiro, norte do Rio e também o estado do Espírito Santo. Aí sim tem bastante instabilidade e condição de chuva moderada entre a madrugada e amanhã da sexta-feira, 16 de fevereiro. Porém, o norte de Minas deve ter volumes de chuva até bem consideráveis durante a próxima sexta-feira. Nas demais áreas do sudeste, tempo bastante instável com condições de chuva fraca. Durante a tarde, instabilidades também devem ocasionar mais chuva espalhada em todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o estado do Espírito Santo deve ter algumas instabilidades. Condições novamente para temporais isolados, então requer bastante atenção. Entre o final da sexta-feira, madrugada lá do próximo sábado, as instabilidades seguem espalhadas ainda sobre boa parte da região sudeste. Manhã de sábado, com condições de tempo muito estável, também em todo o estado de São Paulo, região de Minas Gerais, no sul e leste de Minas, temos uma nebulosidade um pouco mais, tempo um pouco mais aberto, porém com bastante nebulosidade, e o sol podendo aparecer entre nuvens. Rio de Janeiro, também o sol pode aparecer entre muitas nuvens durante a manhã de sábado, porém durante a tarde de sábado, muita chuva novamente espalhada sobre toda a região sudeste, condições de temporais ao longo de toda a tarde do sábado. Madrugada de domingo, segue o aviso de chuva em toda a região sudeste. Manhã de domingo também com muita nebulosidade, condições de chuva moderada e tem grande parte do sudeste. Porém aí o risco diminuindo para temporais, certo, pessoal? Lá no próximo final de semana já teremos um risco menor de temporais. Tarde do próximo domingo, lá dia 18 de fevereiro, com bastante chuva ainda no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o estado do Espírito Santo. Até o final lá do próximo domingo, as instabilidades devem seguir ainda em toda a região sudeste. Bom, falando agora na questão de rajadas de vento, semana começa com ventos dentro da normalidade em boa parte do sudeste. Se ocorrer alguma rajada de vento ali entre o leste do Rio do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, porém são rajadas dentro da normalidade, variando entre 30 e 45 km por hora. Nas demais áreas ainda temos os ventos se mantendo bem dentro da normalidade. Falando agora na questão de temperaturas para a região sudeste, os próximos dias devem ter temperaturas máximas até bem agradáveis em boa parte do sudeste, fazendo um pouquinho mais de calor ali no interior de São Paulo, também no Rio de Janeiro. Ao longo dessa semana as temperaturas máximas elas devem subir bastante. Logo nas primeiras horas do dia a gente já tem temperaturas mínimas bem elevadas na região sudeste e ao longo da tarde fazendo muito calor e com máximo chegando até os 34 graus em Presidente Prudente, 33 em Ribeirão Preto, 30 no leste, 27 em Pouso Alegre, BH com máxima de 30, Governador Valadares com 33, Espírito Santo e Rio de Janeiro com 31 a 33 graus de máxima. Então vai fazer muito calor aí durante a semana, mas lá para o final de semana a gente volta a ter umas temperaturas um pouco mais agradáveis, logo nas primeiras horas do dia, também na madrugada, ao longo da tarde, lá no próximo final de semana as máximas devem se manter mais agradáveis aí na região sudeste. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações que é muito importante para vocês estarem recebendo os avisos de novos vídeos aqui do canal. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.